Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar às situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Olá, muito boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Ariel, sou estudante de Logosofia e queria primeiramente dar boas-vindas a todos e agradecer a presença de cada um. Hoje, assim como em todos os sábados, nós aqui da Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana da filial de São Paulo, estamos aqui sempre aos sábados às 4h30 para falar um pouco de Logosofia, para conversar sobre como a gente tem vivido e experimentado os conhecimentos que a Fundação Logosófica oferece. Hoje, eu e um conjunto de jovens estudantes que estão aqui comigo, vamos bater um papo com vocês sobre os desafios da juventude. Para os que são jovens agora e estão passando pelo momento, e para os que são jovens há mais tempo, e que vão ter a oportunidade de se recordar dos desafios que viveram nessa etapa, das felicidades, das dores, das angústias. Tá bem? Para isso, eu queria primeiramente apresentar cada um dos que estão aqui comigo. Então, o Luiz, a Cibele, o Roberto, a Carol e a Letícia. Tudo bem? Como estão todos? Bem. Tudo bom. Sim. Bom, Muito bem. a gente já tem bastante convidado aqui, a aba de perguntas já está bombando. Então, para os que não conhecem, essa plataforma ela é feita para ser interativa. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma live. Então, a ideia é que a gente aqui, nós três, conversamos bastante, mas vocês também. Então, para quem está no computador, no tablet, à direita do navegador tem uma aba de perguntas. Lá vocês vão poder fazer perguntas para a gente, comentários, algumas observações, tirar dúvidas, que a gente vai responder tanto digitando pelo chat mesmo, ou a gente vai escolher algumas perguntas e interagir com vocês aqui na hora. Tá bem? Para começar, e a gente começar a se esquentar,
eu queria propor uma pergunta num bate-bola rápido aqui com todo mundo que está presente. Que é, já que o tema é desafios da juventude, né? Eu queria saber quais são os principais desafios que cada um tem vivido, né? Ou que viveu na juventude lá atrás. O que foi mais difícil? Quais foram as maiores felicidades? Tá bem? Eu vou começar pela Letícia. Pode ser? E vocês aí de casa já vão digitando também. Então, Ariel, eu acho que um desafio que eu vivi na juventude foi o de escolher o que eu queria cursar na faculdade, né? Eu lembro que eram muitas opções e uma delas marcaria a minha trajetória profissional, né? Então, foi um desafio muito grande, porque a partir daquele momento eu teria que ter mais responsabilidade para decidir o que eu faria dali para frente, né? Legal. Muito bacana. É um desafio que muitos passam, né? A questão da faculdade, são muitas escolhas, a gente é sempre muito novo. Também tem comentários aqui já na aba de perguntas sobre essa escolha profissional. Quem mais? Um desafio que eu tenho vivido atualmente em relação ao tempo, né? Como que eu posso conciliar faculdade, trabalhos, atividades de casa? Então, tem exigido muita organização. Roberto, foi só você falar da organização que o Luiz comentou aqui, de encontrar esse equilíbrio entre tudo que precisa fazer. É bem isso que eu vivo também. Eu tenho uma modalidade de querer fazer sempre muitas coisas, né? E às vezes a gente vai se perdendo um pouco. Bacana. Para os que estão pelo celular ou talvez por algum tipo de tablet, a aba de perguntas fica na parte de baixo, tá? Então vocês vão entrar lá, abrir a aba de perguntas e perguntar. Mas alguém ia falar? Quem quer falar? Um desafio que sempre fez parte da minha vida, não só na juventude, mas também desde a minha infância, é a timidez, né? Essa característica ainda se mostra presente em alguns momentos da minha vida, mas graças à logosofia eu tenho conseguido lidar bem melhor com ela. Legal. Muitos passam por isso, né? Quem mais? Um desafio assim que eu vejo, que eu enfrento muito, é de me manter serena quando eu vivo uma situação nova, uma situação difícil, assim, e não deixar a ansiedade tomar conta da situação. E o que mais tem na juventude é coisa nova acontecendo, né? Muitos saem da casa dos pais, começam a trabalhar, faculdade. Acontece bastante. Luiz, e você? Bom, a dificuldade, a luta que eu mais tenho vivido é com a constância de fazer as coisas, né? Ficar constante. Eu tenho muito esse propósito. Às vezes eu começo algo e aí eu vou, mas eu só começo. Eu não mantenho o hábito durante um tempo, né? Eu só começo. Eu vou começando várias coisas e assim como o Roberto também, o Ariel trouxe, eu vou só começando, querendo fazer muito mais coisas só começando. Eu não vou tanto assim para mantendo esse hábito constante na minha vida. É uma dificuldade bem grande que eu tenho enfrentado. Assim. Também me identifico. A Cecília falou aqui do desafio de ter iniciativa e ser valente, para defender os objetivos maiores que ela estabeleceu para a vida. A juventude é essa etapa onde a gente começa a estabelecer esses objetivos, né? Bom, e além dos desafios, né? Como vocês fizeram para superar os desafios? Né? Que foi? Foi o tempo? A gente esperou passar? Foi um conselho de um amigo? Foi uma persistência? A gente fugiu do desafio? Bom, agora a gente vai começar a se aprofundar um pouco em como e quais são as ferramentas, os mecanismos que a logosofia oferece e que cada um de nós aqui tem experimentado para superar esses desafios, né? Então, vamos começar com a Carol, pode ser? Pode ser. Eu vivi uma luta recentemente em que eu pude observar o que acontece dentro da minha mente quando eu vivo alguma dificuldade. Quando eu estava na época de fazer as provas do vestibular, eu passei para a segunda fase de uma das faculdades que eu estava prestando. Só que essa prova da segunda fase era oral, e eu nunca tinha feito uma prova assim. Então, inicialmente, eu fiquei muito ansiosa. Eu até cheguei a pesquisar na internet informações sobre a prova, mas eu não conseguia achar nada muito específico. E por conta disso, e por conta do fato de eu nunca ter vivido uma situação como aquela, eu fiquei bem desesperada. Vocês já se sentiram assim, diante de uma situação totalmente nova? Mas aí eu comecei a observar o que estava acontecendo dentro da minha mente. E eu consegui identificar muitos pensamentos me sugerindo o que eu deveria fazer. Esse conceito de pensamentos, ele é explicado pela logosofia como entidades autônomas que podem atuar de forma independente da nossa vontade. E eles podem ser tanto positivos quanto negativos.
Nessa situação, eu observei que os pensamentos que estavam tomando conta da minha mente naquele momento eram negativos, porque eles estavam me deixando ansiosa com tudo que estava acontecendo, né? Eles me falavam que eu não ia passar na prova, que eu ia passar vergonha na frente dos outros candidatos, que eu ia engasgar ou travar na hora de falar, que eu não ia saber o que dizer, já que a gente só ia saber o tema na hora da prova. Para vocês terem uma ideia, eu até pensei em desistir de fazer essa prova. Mas aí eu comecei a refletir sobre aquela situação e eu pensei o seguinte: se qualquer uma das opções que os pensamentos estavam me sugerindo realmente acontecesse, eu ia poder analisar depois a forma como eu agi para identificar o que me faltou e melhorar da próxima vez. Essa reflexão sobre o pior que poderia acontecer, e também o fato de eu pensar em soluções para isso, desarmou esses pensamentos negativos. E aí eu consegui ficar mais serena. Mas aí eu comecei a ficar pensando nessa situação, né? E um dos pensamentos que eu observava muito em mim era o pensamento da timidez. E eu não queria que ele atuasse mais em mim. E para isso eu deveria fazer uma mudança interna, que me fizesse deixar de ser tímida em todos os campos da minha vida, né? E não naquela circunstância somente que eu estava vivendo. Por conta disso, aí eu fiquei mais serena, consegui me preparar para a prova, treinei as habilidades exigidas, porque eu estava mais atenta e consciente do que estava ocorrendo dentro da minha mente. Porque eu sabia que eu não ia poder mudar a prova, mas eu ia poder a forma como eu viveria aquela situação e o que eu poderia extrair daquela experiência, né? Independente de eu passar na prova ou não. Eu tenho aprendido que existe outra forma de viver a vida, entendendo o que acontece no mundo mental, vendo as experiências da vida como oportunidades de eu me superar. E isso, assim, é muito grande, porque essa mudança que eu posso realizar dentro de mim mesma me permite observar e extrair do que eu vivo o real valor, né? Que é esse conhecimento de mim mesma e dos pensamentos que atuam na minha mente. O estudo, a observação e a experimentação, que fazem parte do método logosófico, me permitem aprender com essas situações difíceis, porque eu sou capaz de ver o erro que eu cometo como um princípio de acerto. Isso me ajuda a identificar da onde está esse erro, né? Que é na minha mente, a origem dele está na minha mente. Então, assim eu sinto que a minha vida se amplia, porque os problemas se tornam oportunidades de eu aprender e de eu me superar, como um desafio, que me deixa mais confiante, ao invés de me sentir consumida e incapaz de passar por situações semelhantes, né? Porque, afinal, essas situações que estão no meu dia a dia não estão no meu controle, e elas vão passar, né? A circunstância vai passar. Essa prova que eu vivi já passou. Mas o que eu tenho aprendido é que eu posso ter controle ao que acontece dentro de mim. Porque é justamente isso que determina como que eu vou agir nas situações, né? E ter a oportunidade de viver dessa forma tem me deixado mais confiante. Porque assim eu sinto que eu estou no controle da minha mente. E que eu sou capaz de me colocar de uma forma mais construtiva em todas as circunstâncias da minha vida. E esses conhecimentos que eu acabei de contar para vocês e que me ajudaram a lidar com essa situação, eu só pude ter por conta dos meus estudos na logosofia. E eles me permitem viver a vida de uma forma mais feliz. Bom, e aí, pessoal? Que lutas vocês têm vivido? Então, Carol, eu também gostaria de contar um desafio bem marcante na minha juventude. Quando eu estava no ensino médio, eu estudava em um bom colégio, e eu sabia disso, mas eu não dava o devido valor para aquela oportunidade. Esse comportamento se manteve durante todo o meu ensino médio. Só depois, na faculdade, já mais madura, eu comecei a olhar para o meu passado com muita tristeza por ter vivido daquela forma e por ter dado tão pouco valor para aquela oportunidade. Eu não sabia porque eu tinha demorado tanto tempo para estudar com mais seriedade. Na verdade, eu não compreendia as razões daquela negligência. Então, eu me culpava por aquele comportamento e pensava no quanto eu gostaria de ter vivido aquele período de outra forma, aproveitando muito mais os meus estudos. Então, eu ficava remoendo aquela parte do meu passado e me sentindo mal por aquela conduta. Isso só mudou quando eu conheci os conceitos da logosofia, que me ofereceram conhecimentos para eu poder refletir e ter a chance de mudar aquela condição interna, que me levava a me colocar de uma forma muito equivocada,
não só nessa, mas em várias outras experiências. Tem um trecho de um livro que o autor da Logosofia, Gonzales Pecotti, ensina o seguinte: não se deve perder tempo em lamentações, mas que a gente deve se aperfeiçoar através de um processo. Esse ensinamento me tocou bastante, porque, de fato, nada adianta eu ficar me lamentando como eu fazia antes, e me culpando e remoendo por um erro do passado. Essa é uma postura passiva, que além de me proporcionar uma sensação desagradável, não contribui em nada para a minha evolução. Eu vejo que essa colocação negativa frente ao passado me impede de olhar aquilo que eu posso fazer de verdade para evitar o erro que eu cometi, repetir o erro que eu cometi, né? E isso se aplica a tudo. Olhar o passado de uma forma diferente, me colocando em outra posição, é algo muito libertador. Então, o elevado que a logosofia tem me ensinado é justamente esse novo olhar diante de tudo que eu não fiz bem. A logosofia me oferece recursos para eu poder olhar dentro de mim, localizar a causa do meu erro e o que falta para eu acertar. Essa ciência ensina que existem dois papéis: o de vítima, que só me faz perder tempo me lamentando e não contribui em nada com a minha evolução, e o de buscar reparar o meu erro, olhando para o passado e tentando fazer diferente no presente. Hoje, eu vejo que o passado eu não posso mudar, mas o presente e o futuro sim. E fazendo isso, eu me sinto feliz, porque eu vejo o quanto eu vou me aperfeiçoando e evoluindo como pessoa. É um outro modo de viver a vida. E eu gostaria de dizer que hoje eu busco fazer intensamente tudo que eu me proponho, não apenas aproveitando as oportunidades que surgem na minha vida, como também buscando criá-las. Mas e aí? Quem mais quer contar sobre os desafios da juventude? Boa tarde, Si, boa tarde a todos. Exatamente, né? Acabamos vivendo muitos desafios. E um que eu gostaria de trazer foi um que eu vivi no ano passado. Logo no início da quarentena, eu comecei a sentir um medo muito grande. Medo por conta do risco que o vírus trazia para as pessoas e também por conta de uma incerteza que eu vivia no meu trabalho, já que muitos serviços que nós estávamos executando acabaram sendo paralisados e alguns contratos que nós iríamos fechar acabaram não dando certo. Eu fui percebendo que esse medo ele foi crescendo cada vez mais e começou a invadir minhas noites de sono e também minha forma de atuar no dia a dia. Eu comecei a atuar de uma forma muito insegura. E eu fui percebendo também que a forma como eu olhava para o futuro também era de uma maneira muito incerta. E aí eu pergunto para quem que está acompanhando agora na live, vocês acham que essa postura interna que eu tinha, ela facilitava para que eu encontrasse soluções para o que estava ocorrendo na minha vida? Vocês acham que o medo e a incerteza não intensificam ainda mais uma situação que já era difícil? E eu pude chegar à conclusão que sim, que o medo ele acaba dificultando uma das maiores capacidades que o homem possui, que é a capacidade de pensar. Quando eu penso, eu consigo achar melhores soluções para as situações da minha vida e consigo tomar as melhores decisões. E foi por meio da reflexão que eu comecei a perceber o enorme mal que eu estava fazendo para mim mesmo, pois eu estava colocando os piores pensamentos dentro da minha mente. E foi justamente através dos estudos com a logosofia que eu comecei a encontrar recursos dentro de mim mesmo para lidar contra esse mal que estava dentro de mim e alterar esse estado. Aos poucos, eu comecei a trocar o temor pelo valor. O primeiro, o temor, ele paralisava minha mente, me deixava com medo e infeliz. Enquanto que o valor, ele expande minha mente, ele me torna mais valente para lutar esses desafios da vida. E uma conclusão muito importante que eu cheguei também era de que tudo o que estava acontecendo externamente em relação à pandemia não estava sob o meu controle. Agora, o que acontecia dentro da minha mente, dentro do meu mundo interno, isso sim estava.
ali eu poderia atuar para fazer um ambiente melhor. E fui fazendo esse movimento de olhar para dentro de mim, que eu comecei a cultivar duas virtudes muito importantes que a logosofia nos ensina: a paciência e a serenidade, que são vitais para que eu consiga me adaptar às situações. E conforme eu fui exercitando essas duas virtudes dentro de mim, eu comecei a ir trocando os pensamentos que estavam presentes na minha mente. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um pensamento que aparecia muito era de que, poxa, será que essa pandemia não vai passar nunca? Será que isso não vai ter fim? E eu fui trocando esse pensamento por um outro de que eu sei que em algum momento a pandemia vai acabar, mas enquanto isso, eu tenho que focar no melhor que eu posso fazer dia após dia. Um outro pensamento que era muito recorrente também era de que eu não teria oportunidades para crescer no mercado. E eu fui trocando esse pensamento por um outro de que eu criaria as novas oportunidades através do meu próprio esforço. E eu fui fazendo cada vez mais essa troca de pensamentos, e eu percebi que isso foi modificando a forma como eu agia no dia a dia também. E com a minha experiência, eu fui percebendo também que a serenidade e a paciência são muito importantes para que eu possa me adaptar aos desafios mais difíceis. E por falar em adaptação, eu aprendi na logosofia que a adaptação se trata de uma lei universal, e que se eu não me adapto, eu sofro. E era justamente isso que estava acontecendo comigo. E que quando eu estou com a mente serena, eu consigo olhar para esses desafios de uma forma que eu consigo colher os melhores aprendizados deles e ir me melhorando. E eu fui percebendo também que isso foi mudando a minha conduta, a minha forma de olhar para situações e olhar para a vida de uma forma mais otimista, com mais esperança e com mais valentia. E daí eu pude ir atuando com o meu melhor, dia após dia. E por tudo isso que eu manifestei e muito mais, que eu sou muito grato à logosofia, pois através dessa ciência eu pude conhecer mais sobre mim mesmo e como que eu posso atuar no dia a dia e de uma forma melhor. E além disso também, através da logosofia eu pude mudar a forma como eu olho para a vida. Hoje eu consigo olhar para uma perspectiva muito mais feliz. Legal, Roberto. Bom, acho que como todo mundo pôde observar já, né, não se trata de um estudo teórico, né? A logosofia não se trata somente de abrir um livro e ficar viajando nas páginas, né? É um estudo muito prático. Cada um aqui, por enquanto, né, falou de como mudou a vida. Então, a logosofia, ela tem um método que ensina. Esse método está descrito através dos livros, né? Então, vocês podem entrar no site lá que estava no vídeo, né? www.logosofia.org.br e baixar qualquer livro de forma gratuita, né? Lendo os livros, vocês vão se deparar com trechos, com indicações desse método logosófico. Quando a gente lê isso e aplica na própria vida, a gente começa a perceber que, na verdade, não se trata de, como eu falei, de um estudo teórico. Implica em mudar de vida, implica em caminhar rumo à evolução, né? E o mais interessante é que, como a Carol, o Roberto e a Cibele falaram, é para mim mesmo, e para os demais. Então, eu não vou estudar uma dificuldade que eu não tenho, eu vou estudar a dificuldade que eu tenho. Eu vou estudar o que eu vivo e vou ver o que eu estudo, para que eu possa caminhar para algum lugar, né? Mas e aí, vocês? Estou olhando aqui a aba de perguntas e ficou meio morna agora. Queria saber que perguntas vocês têm, que dificuldades cada um tem vivido, que desafios são esses, que elemento falta para conseguir superar essas batalhas. O que falta? E um outro aspecto interessante, né? Opa, dei uma caidinha aqui. E um outro aspecto interessante é que a vida a vida é nossa, né, no final. Então, se eu tenho uma circunstância adversa à minha frente, eu posso muito bem escolher fugir disso. Mas o que tem dentro de mim não foge, né?
Então, eu preciso fazer da minha vida algo que eu consiga conduzir de uma forma que eu não dependa de dar sorte, de ter as circunstâncias sempre fáceis, né? Então, a Carol não fugiu da prova, né? O Roberto não fugiu da pandemia. Eles mudaram algo dentro, né? Mudaram algo dentro. Ó, o Kenneth está falando aqui dos pensamentos de desesperança que estiveram presentes na mente dele também, na pandemia, né? Que também lutou muito contra eles. Legal, vão surgindo novas perguntas aqui. Surgiu uma pergunta interessante, ó. Quem estuda logosofia se sente mais livre? Acho que a gente pode abordar ao longo da atividade, né? É interessante, essa pergunta veio da Ana. Olha, eu tenho a sensação, aí não sei se todo mundo vai concordar, mas que quanto mais eu me conheço, mais livre eu me sinto. Né? Não faz sentido? Mas legal. Quem vai falar um pouquinho agora sobre esses desafios? Eu posso falar então, Ariel. O desafio que eu tenho vivido é que, assim, eu sinto que as lutas, as situações do meu dia, elas são sempre muito parecidas, sabe? Parece que eu estou sempre vivendo as mesmas coisas. E tudo isso sempre se repetindo. Então, eu vou contar uma situação para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, sabe? E a situação é a seguinte. No final do ano passado, eu me sentia meio abatido nos estudos, sabe? Sentia que não estava fazendo muito, não estava realizando muito deles. E as situações diárias, elas não colaboravam muito para eu perceber que estava realizando. Porque eu passava muito tempo dentro de casa e tudo era muito igual, sabe? Parecia que eu estava preso numa rotina de acordar, estudar e dormir, acordar, estudar e dormir. E preso nessa mesmice, eu sem perceber, vivia me recordando que num período anterior eu era muito mais feliz e eu tinha realizado muito mais. Foi então que eu pude perceber um pensamento forte de nostalgia na minha mente. E para lidar com esses pensamentos, a logosofia recomenda, como parte do seu método, que se anote as situações vividas, desde as mais pequenas até as maiores. E eu não via muita importância na anotação, porque para mim anotar era algo meio querido diário. Hoje eu conversei com a Sofia, falei com a minha avó e ganhei chocolates da minha mãe. E como a anotação para mim era vista desse jeito, eu não via a importância, então eu não seguia essa recomendação. Mas e vocês? Vocês têm um momento para refletir sobre a própria vida, para pensar sobre a própria vida? Como que é para cada um? Bom, voltando para a manifestação, voltando para a situação, o tempo começou a passar, e quanto mais ele passava, mais o pensamento de nostalgia ganhava forças. E o que ele queria me dizer parecia ser verdade. Ele queria me convencer de que eu não estava fazendo nada daquele ano e que eu não era feliz. Então, eu comecei a correr com tudo que eu fazia. Comecei a querer fazer muito mais, sabe? E nessas coisas que eu estava fazendo, eu estava procurando essa felicidade que eu parecia ter perdido e também a sensação de ter feito algo do meu ano, de ter realizado algo naquele ano. Bom, na Fundação Logosófica, nós fazemos estudos em grupos e individuais. E naquela época a gente estudou sobre a vinculação espiritual humana. Você deve estar pensando, o que é essa tal de vinculação espiritual humana? Bom, é um dos termos que o autor da logosofia Gonzales Pecote define no seu livro Senhor de Sandro. O autor diz que essa vinculação ou conexão acontece por meio de um amor muito grande, por uma amizade e até pela busca de conhecimento. E essas conexões que vão se formando, a gente vai percebendo que está todo mundo conectado e vai quase como formando um sistema. E revendo esse meu estudo, eu pude me deparar com a simples e singela pergunta: o que é vinculação espiritual humana? Eu faço isso? E no momento que eu li aquela pergunta, eu ri. Eu ri demais. Mas não ri de mim mesmo. Eu ri do pensamento, que queria me fazer pensar que eu não tinha realizado nada naquele ano. Foi, como a Carol disse, aquela anotação, ela desarmou o pensamento, sabe? O pensamento foi desarmado. E
eu pude, então, sentir como se um fio entre o passado e o presente tivesse interligado. E eu senti uma gratidão pelo Luiz do passado. Porque, mesmo ele não entendendo muito sobre o que era vinculação espiritual, ou como ela se dava até, ele se deu o esforço de anotar que ele não estava entendendo isso. E o Luiz do presente, ele pode ser grato a isso, por esse esforço dele. Porque esse esforço me ajudou a me defender de um pensamento. Me ajudou a até ver o poder da anotação, sabe? E isso foi muito interessante para mim. E eu só pude viver essa experiência de forma feliz, ver ela de forma feliz, né, por causa dos meus estudos na logosofia, que me ajudou a identificar a causa dos pensamentos, a causa que era o pensamento, né, e também me ajudou a lidar com ela. Mas a Letícia foi a única ainda que não falou, né? Então, Letícia, que luta você tem vivido? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Eu vou contar para vocês uma dificuldade muito grande que eu vivi na minha juventude relacionada ao meu pai. Essa dificuldade que eu passei está muito associada ao que a imaginação sem freios e a falta de defesa são capazes de fazer com a gente. Em dezembro de 2019, eu estava visitando meu pai no hospital. Ele estava internado por um sério problema de saúde e fazia menos de um ano que ele havia passado por uma operação no coração. E naquela visita, eu percebi que ele não estava nada bem. E senti uma mistura de angústia e ansiedades muito grandes. A minha família tinha perdido um ente querido no ano anterior. E o simples fato de pensar que eu poderia perder meu pai me apavorava. Fiquei com o olhar deserto por todo o tempo da visita. Não conseguia pensar em outra coisa. E, ao mesmo tempo, fiz um esforço muito grande para não demonstrar ao meu pai toda a insegurança e o medo que eu estava sentindo naquele momento. No caminho de volta para casa, eu não pude mais conter a ansiedade, e tudo aquilo que me sufocava tomou conta de mim uma grande aflição. Me senti mal e desmaiei. Foi um grande susto. Eu estava muito abalada psicologicamente. E naquele momento, além do problema do meu pai, havia algo a mais para me preocupar: a minha própria saúde. Afinal, o que havia causado aquele desmaio? Felizmente, meu pai melhorou e teve alta do hospital, mas eu precisei fazer uma bateria de exames. E se constatou que fisicamente eu estava bem, mas psicologicamente ainda estava muito abalada. Buscando refletir sobre esse incidente e usando os elementos que eu estou aprendendo, eu compreendi algo muito importante para mim. O estado de saúde do meu pai, apesar de ter mexido profundamente comigo, não foi o responsável por aquele episódio. Eu não desmaiei porque ele estava mal. Foi algo dentro de mim que causou aquele desmaio. Nós aprendemos com esse autor, González Pecote, a procurar as causas do que vivemos em nós mesmos e a observar os pensamentos que determinam estas causas. E essa experiência provou para mim o poder deles se eu não os controlar. Eu compreendi que a falta de confiança em mim mesma, no futuro e em Deus, tinha permitido com que aquela situação ocorresse. Sem perceber o que estava acontecendo dentro de mim, a minha imaginação extrapolou aquela circunstância. Me fez enxergar o pior cenário com todas as consequências trágicas que poderiam advir delas. E me fez sentir completamente incapaz de lidar com aquela situação. Me dei conta que, apesar de buscar remover os pensamentos que não me ajudam, ainda restam muitos que podem fazer estragos consideráveis em minha vida se eu os deixar agir à vontade, e não escolher com os quais eu quero viver. E em relação aos pensamentos, tem um trecho de um livro que eu gosto muito que diz assim: fará uma seleção deles, eliminando os prejudiciais ou negativos e permanecendo com os pensamentos úteis, que irão lhe servir para chegar a resultados felizes no empenho tenaz e firme de seus elevados propósitos de bem. Com isso, eu percebi que muitos fatos ingratos que eu vivo, muitos erros que eu cometo em maior ou menor grau, são frutos da minha falta de consciência e da falta de controle dos movimentos dos pensamentos em minha mente, que, estando em defesa, é invadida por pensamentos negativos. Eu sempre tive em mim muito forte a vontade de me superar e ser melhor. E o que eu estou aprendendo com esse autor
é que eu devo olhar para dentro de mim mesma e começar por conhecer a minha mente e os pensamentos que estão nela. Será responsável pelo que eu vivo. Então, eu tenho aprendido muito com a logosofia. Eu tenho vivido a minha vida de uma nova forma. E nesse tempo de estudo, eu consegui agregar novos conhecimentos e valores que têm trazido mais felicidade e maiores oportunidades de superação. Mas e vocês? Quem mais quer viver isso? Quem quer fazer das lutas uma alegria? Quem quer transformar temor em valor? Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas sobre como realizar esse estudo. E aí, Ariel, conta para os nossos convidados como faz. Legal. Bom, para uma live que o título era Desafios da Juventude, até que a gente falou de bastante coisa feliz, né? Os desafios sim existem, né? As circunstâncias adversas existem também. Na juventude, na infância, na adolescência, na fase adulta. Não é uma questão de como viver menos desafios. É uma questão de como viver a vida apesar dos desafios. Né? A logosofia não ensina a desviar dos problemas, ensina a enfrentar os problemas. E enquanto a gente faz isso, a gente traça um caminho, né? Traça um caminho de evolução consciente. Né? E aí acontece uma coisa interessante. Conforme a gente vai nesse caminho, né, essa vontade que todo mundo tem, como a Letícia falou, né, de ser melhor, a vida, ela deixa de ser vivida em pontos isolados. Momentos difíceis ali, momentos tristes no outro lado, algumas alegrias espontâneas que às vezes acontecem. A vida, conforme a gente vive esse processo, ela passa a ser cada vez mais uma coisa só. Que é a vida apesar das adversidades. Né? E as lutas vão fazendo parte da vida. Né? Parte da vida. E essa vida passa a ser um todo, que é guiado por essa vontade de ser melhor, de evoluir. Certo? Muitas perguntas aqui, o pessoal começou a interagir bastante. E como a Letícia falou, tem algumas perguntas que falam de temas que a gente não está falando hoje ainda, né? Tem perguntas sobre Deus, sobre liberdade. Bom, esses temas e muitos outros, assim como todos os outros temas que a Logosofia trata, e os livros também, estão disponíveis para vocês. Todos os sábados, a gente está aqui, às 4h30, para vocês assistirem esses webinários. E para quem quer se aprofundar um pouco mais, além de poder baixar os livros, eu tenho um convite especial para fazer. Vou colocar um slide aqui agora, vamos lá, que fala um pouco de uma série de 3 workshops gratuitos também, que vocês podem participar. Está subindo o slide. Para se aprofundar um pouco mais na logosofia, para entender um pouco mais do que se trata, como estuda e como se vive. Tá bem? Esses webinários vão acontecer em 3 quartas-feiras, esses workshops, em 3 quartas-feiras consecutivas. E a gente vai ter uma oportunidade de interagir um pouco mais, de conversar um pouco mais sobre logosofia, de entender um pouco mais sobre o autor, sobre essa obra, tá bem? E são todos muito convidados. Eu não estou vendo o texto aqui, mas logo logo vai aparecer, inclusive na tela de vocês. Aí, acabou de aparecer. Um botãozinho para se inscrever agora, tá? Nesses workshops vão ser nas quartas-feiras, tá bem? Então, se inscrevendo aí, vocês já recebem no e-mail de vocês um link com convite. E nas 3 quartas-feiras do começo do mês, estaremos juntos. Tá certo? A aba de perguntas continua à disposição de vocês para que a gente continue interagindo. E agradeço muito a presença de todos. Até a próxima.